Tem um vídeo, depois eu passo para vocês, de um evento que teve no Panamá, um festival desses hippies atrasados numa ilha paradisíaca, lá numa praia e tal, e os caras ficaram presos na pandemia sem nada, ficaram presos lá no festival, não podiam sair do lugar. Caramba! Daqui a 20 anos vai ter toda uma comunidade de músicos e de produtores que vai virar tipo uma religião, né? Vão ficar adorando o palco sagrado. Fora a molecada hipster, né? Ah, sim. Que vai olhar pra esse festival do Panamá e falar, meu Deus! Quando é que vai ter quando é que eu vou ficar perdido na próxima ilha? Preso. Aquela pergunta de o que você levaria para uma ilha deserta se tornou útil, né? É verdade, levaria 5.000 pessoas e espalharia Covid para o Panamá. Vírus. Meu Deus do céu, o hipster, né? O hipster tem que acabar, mas enfim. O hipster tem que acabar, cara, puta merda. Mais ou menos, eu sou meio hipster, né? Então, eu faço mestrado em literatura, gente, já foi. Mas isso não é hipster. Não, também não acho que seja hipster, você ainda tem salvação. O hipster tem um amigo que faz mestrado em literatura e chama ele pra ouvir vinil e dizer que... É real. Tô por dentro. Eu tenho que fugir dos meus amigos, então. Fala, Frila! Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast do carreirasolo.org, direto do Rio de Janeiro, desde o dia 20 de março, preso no dia 20 de março, Mauro Amaral. De São Paulo, Carolina Vinha. E de São Paulo também, Maurício Domeni. Pô, mas a gente tem convidada também, né? Você deu um de São Paulo, Maurício Domeni, conclusivo. Ok, então um continuativo. Vamos lá, então, de São Paulo, Maurício Domeni. E Marina Gianluca. Também é de São Paulo, está aqui do meu lado, não está rompendo a quarentena, porque é minha filhota. Ah, então apresenta aí, Domeni, todos os detalhes. Aliás, Marina, se apresenta, sem interrupting, aí ia ficar feião. Bom, oi pessoal, meu nome é Marina, eu sou filha do Domeni, faço mestrado em literatura brasileira e atualmente sou estudante do curso de preparação de ator também. Currículo já de vento em popa. Por falar em currículo, hoje o tema nasce desse momento atípico e talvez inesperado que a gente está vivendo, de todo mundo recluso na quarentena. Aliás, descobri que não é quarentena, é distanciamento social ainda. A quarentena pode vir, né? Mas enfim, e nesse cenário, técnicas para trabalhar e estudar à distância começam a eclodir e se manifestar, enfim, gente que nunca precisou estar fazendo isso. Aliás, a própria falta do programa tem a ver com isso. E aí a gente, trabalhando aqui no nosso trelinho, aqui nas ideias de pautas, a Carol puxou essa ideia. Vamos falar de ensino à distância, do famoso EAD. O que funciona, o que não funciona, o que se precisa numa estrutura, tanto do lado do professor, quanto do lado do aluno, do lado da instituição, nesse tripé, o que funciona e como isso está adaptado ou não a esse momento. Pessoal, o Mauro aqui entrando rapidinho no programa, ele já vai começar já, tá sensacional, um dos melhores que a gente já gravou, mas eu precisava dar uns recadinhos bem rápidos. Como o programa voltou, teve toda uma cozinha aqui que a gente teve que fazer de feed, de e-mail, de rede social, de canais em distribuidores de conteúdo, em canais de conteúdo, que eu queria passar para vocês rapidinho. É um pedido de ajuda para o projeto escalar rápido e a gente poder levar a mensagem que a gente quer levar para cada vez mais pessoas. Então vamos começar do começo. Feed. O programa está disponível em qualquer agregador de podcast. No caso específico do Apple Podcasts, que era o antigo iTunes, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Vai lá, faz um review, dê 5 estrelinhas, comente. Se você é ouvinte antigo, lembre que programa legal você ouvia, como você está se sentindo com esse retorno, porque isso ajuda esses comentários feitos rapidamente ao programa ser destacado lá nas listas, nos diretórios e mais gente poder ouvir as mensagens que a gente quer trazer aqui. Beleza? Siga no Spotify, siga no Google Podcasts, mas se você é a galera do iPhone, galera do iOS, dá essa força lá no feed, beleza?
Segundo ponto, canais diretos. Eu, como vocês têm acompanhado no meu projeto mauramaral.com, estou estudando muito essas formas de contato direto com a audiência. E o que eu vou utilizar hoje, basicamente, nessa nova edição do Fala Frila 2020, são os canais do Telegram e do WhatsApp. Para o canal do Telegram é só procurar por ouvintes do Fala Frila lá no Telegram e entrar. O grupo é gratuito, não tem qualquer senha, e lá eu disparo não só os programas, mas os conteúdos complementares que eu trago aqui toda edição, e a gente pode conversar por lá também. O Telegram tem uma estrutura interessante, que ele tem um canal de conteúdo para distribuição e atrelado a ele um grupo que você pode usar para bater o papo. O canal é uma espécie de mão única, onde eu divulgo como se fosse um feed, e o grupo é o grupo. Você pode trocar ideias, pode mandar áudio para o WhatsApp. Canal você pode encontrar no link de todo post, mas eu criei ali um atalho para você acessar rapidamente, é o carreirasolo.org/chat. Você, CHAT, você é jogado, se você estiver no celular, você é jogado, ou no WhatsApp Web, você é jogado diretamente lá para entrar no grupo. O grupo também é livre. Às vezes eu abro ele para participação dos integrantes, mas normalmente é só para eu divulgar conteúdo. Se você quiser me procurar na lista lá de admin, acho que eu sou o único admin, você pode me mandar diretamente no meu celular pessoal, sua dúvida em áudio, sua questão, sua sugestão, beleza? Terceiro item, newsletter. A gente está usando o serviço Tiny Letter, TINY, letter de carta com 2 T's em inglês, /Fala Frila. O link está disponível aí no todo o site e também em carreirasolo.org/news. Você vai ser redirecionado para a página de cadastro e recebe os e-mails, não só com os bastidores da gravação, mas com links importantes que a gente discutiu aqui. Rede social. Tudo bem, a gente não foge de rede social porque ela está aí e é um canal importante. A gente tem uma página com alguns seguidores relevantes nesse tempo inteiro. Então você acha a gente em facebook.com/falafrila, no Twitter, @falafrila, no canal do youtube.com/falafrila. Estou reverberando os programas lá, num canal especial. E também, para fechar, no Instagram, que é a plataforma que eu vou estar mais conversando com todo mundo, em @falafrila. Ou seja, é só procurar Fala Frila por todo lado que você quiser se conectar com a gente, que você vai encontrar. Beleza? Queria fazer só essa intervenção rapidinha aqui antes do programa começar, para não deixar de dar esse recado. Assine no seu agregador preferido, nas redes sociais, e entre para essa discussão que a gente acredita muito que tem muito a somar para esse momento. Queria, antes da gente começar o papo, só fazer uma distinção entre as nomenclaturas. Quer dizer, o que é um curso remoto e o que é um curso EAD, tá? É mais ou menos, usando uma metáfora boba aqui, já que a gente está no meio de uma pandemia mundial, eu vou usar uma metáfora de guerra, tá? Assim, o EAD é o cara estrategista, olha para a guerra e consegue pensar em todas as possibilidades possíveis e imaginárias de vencer aquele desafio, tá? O ensino remoto, a aula remota, tipo assim, ok, eu vou dar uma aula por vídeo para os alunos no horário da aula dele, é o cara que foi pego no meio da guerra e precisa sobreviver. Então, assim, a diferença de arsenal é muito grande. Então, o EAD é todo um sistema estruturado, pensado para que aquele conteúdo seja dado daquela maneira à distância. A aula remota, ela pode ser ou não um complemento do EAD, ela pode existir como uma parte dessa peça, ela não é o EAD por si. E tem mais um modelo aí que você não falou, que é um curso online. O curso online, ele é montado para que você consiga ter um conteúdo assíncrono, ou seja, você não está online na mesma hora que o seu professor, tá? O professor grava curso, grava um vídeo, coloca algum material complementar e disponibiliza. Mas você não tem ferramentas de interação no meio. Você não tem esse outro arsenal que eu citei em volta, dando sustentação e apoio ao professor. É só um curso modelado para ser online. São coisas diferentes. Então, por exemplo, os cursos da Udemy, eles normalmente são cursos online. Isso não quer dizer que o EAD é melhor que um curso online, são só maneiras diferentes de abordar a passagem de algum conteúdo, na verdade.
começa a dar uma treta é quando um se passa pelo outro, na minha interpretação. Não sei se eu tô correto nela. Bom, eu concordo com você. Se você estiver errado, estamos dois errados. Porque, assim, eu não acho que seja uma questão... Já podemos fazer um partido político. Muita gente errada junta, normalmente abre um partido. Bom, considerando o atual cenário, a gente vai ser eleito, né? Mas tudo bem. Enfim. Exato. Enfim. Fica para próximos programas. Vamos voltar aqui. Então, assim, na verdade, sim, é isso mesmo. Não cabe aqui nenhum tipo de julgamento de valor, não é isso. Né? Não é tipo assim, nossa, esse é melhor do que o outro. De jeito nenhum. São propostas diferentes que são exigidas e são necessárias ou adequadas a objetivos diferentes. É mais ou menos como se eu chegar para você e falar assim, sei lá, puxa, você prefere café ou vinho? Meu, sei lá, depende, né? Não é... São coisas diferentes. Então, assim, o curso online, eu acho que ele tem um espaço que é relevante e é prático e é ágil e ele tem vantagens, inclusive, porque ele tem uma liberdade de horário maior do que um curso EAD. Né? Por outro lado, o EAD tem mais recursos e por aí vai. Quer dizer, assim, o que você está dando? O que você está lecionando? Qual é o conteúdo a ser passado? Ele cabe aonde? Né? Mas é só que são coisas diferentes. É só essa ressalva que eu queria fazer. Essa analogia do café e do vinho é ótima porque tem café bom e café ruim, vinho bom e vinho ruim. E é exatamente isso que a gente encontra no mercado, né? Não, e fora que, assim, a analogia funcionou muito. Porque, de fato, tem momentos em que um vai ser melhor do que o outro. Você tem, às vezes, até conteúdos diferentes que vão se adaptar melhor a um formato ou a outro, né? Ah, excelente. O que me faz sempre uma pergunta que eu tive. Todo curso pode ser EAD? Será que a gente tem uma linha de corte? Por exemplo, meu filho aqui é uma famosa instituição carioca que, quando não tem professor, transforma o curso em matéria online. Ainda tem essa tretinha, né? Um curso que é presencial, de vez em quando algumas matérias são online. Ainda tem isso também, né? Tem essa coisa híbrida, né? Acontecendo muito no mercado, principalmente nas instituições particulares. Mas aí me vem essa questão. Todo curso pode ser EAD? Ou será que tem alguma regra? Existe alguma regra, Carol? Você que está dentro desse meio aí mais de lecionando e tal. O MEC determina... O MEC de hoje em dia não determina muita coisa, mas... Tradicionalmente, as instituições e organizações relativas à organização da educação no Brasil têm algumas regras do que pode ou não pode ser um EAD? Tem algumas regras não do conteúdo, mas da forma. Então, por exemplo, cursos EAD na graduação, é exigido um encontro presencial de uma determinada periodicidade, que agora eu não me lembro qual é. Eu acho que pode ser até semestral, mas você exige um encontro presencial. O MEC exige, por exemplo, que você tenha pelo menos uma avaliação presencial, feita em loco. Então, o aluno tem que se deslocar até a faculdade para fazer uma prova, por exemplo. Né, ou uma unidade remota da faculdade, mas ele tem que estar presente para fazer uma avaliação. São algumas exigências do MEC, elas, até onde eu saiba, elas variam de acordo com o tipo de curso e não com o conteúdo do curso. Então, assim, se o curso é livre é uma coisa, se a graduação é outra, se a pós é outra e por aí vai, tá? Mas não em termos de conteúdo. Na minha opinião pessoal, existem sim conteúdos que não se aplicam, não são possíveis de você passar de uma forma remota, seja ela um curso online ou EAD, ou seja lá o que for. Eu, inclusive, dou uma dessas disciplinas que depende muito do material. Então, assim, eu preciso que o aluno entenda, por exemplo, uma determinada textura. Qual é a diferença de textura entre um papel de aquarela ou um papel vegetal, por exemplo? Estou sendo bastante grosseira, porque eles são radicalmente diferentes, tá? Mas, enfim, o cara precisa passar a mão no material. Ele depende de algo físico. Existem disciplinas, existem conteúdos em que você precisa da matéria. Essas eu acho que a gente não consegue ser 100% remotos ainda. Existe a modalidade do curso semipresencial, em que você tem algumas aulas presenciais e algumas aulas online. Essa modalidade existe e eu acho que sim, que qualquer assunto pode ser pelo menos semipresencial. Na minha experiência, eu teria dito antes do distanciamento social começar que, por exemplo, aulas de teatro
são impossíveis de serem dadas à distância ou remotamente, porque depende muito de contato, né? Não é só uma questão de contato físico, mas você depende de estar no mesmo espaço interagindo com a pessoa para poder fazer uma cena com ela. Assim, é lógico que, por exemplo, no cinema isso vai ser um pouco diferente. Você tem o exemplo do Hobbit, em que o Gandalf, né, o Ian McKellen, em nenhum momento contracenou de fato com os anões ou com o próprio Bilbo Bolseiro. Mas quando você tá falando de teatro, de cena, de palco, você não tem como fazer isso remoto, né? E então eu teria dito 2 meses atrás que teatro também entrava nesse rol de disciplinas que são impossíveis de serem dadas à distância. O coronavírus decidiu que ia... Dane-se, vai ter a distância assim. E tem sido uma experiência muito estranha, curiosa, mas muito estranha. Em que sentido? Conta pra gente. Fiquei mega curioso agora. No sentido de... é muito comum, principalmente no nível do teatro em que eu tô, porque eu tô no começo da... Não é uma graduação, mas também não é um curso livre. Eu tô fazendo um curso tecnólogo, né? E eu tô no comecinho, tô nos primeiros semestres. É muito comum que a gente comece a aula se movimentando pelo espaço. Então é uma maneira de, 1, aquecer o corpo, 2, fazer o reconhecimento do espaço e começar uma certa interação com os outros. O que eu tô fazendo, eu tô tendo aula numa salinha aqui em casa, isolada acusticamente do resto da casa e tal. Então eu fico isolada de fato. Aquele espaço é só meu e é só dar aula de teatro naquele momento. Mas quando a minha professora diz, movimentem-se pelo espaço, eu não olho no olho de ninguém, eu não interajo com ninguém, porque é muito comum nesse momento em que tem uma certa música tocando e você se espalha, né? Cada aluno vai para um lugar no espaço. A gente começa a trocar olhares, a gente começa a adaptar o nosso movimento ao movimento do outro. E não tem nada disso. O que tem, assim, a natureza desse momento mudou pra mim. Porque o que antes era um momento de eu começar a minha interação com o outro, de eu começar a reconhecer o outro, é só um momento de concentração, de certa forma. E isso mudou completamente. A gente já teve improvisos em aula, improvisos em que eu tinha, eram monólogos, né? Monólogos improvisados. E aí é lógico que muda, porque as pessoas que estão te assistindo não estão vendo o que você está vendo, não estão vendo o seu movimento de mãos, você normalmente está sentada na frente do computador, porque senão tem a limitação do fone e tal, então as pessoas não conseguem te ouvir direito, mas as pessoas não estão vendo o que você está fazendo, não estão vendo o seu gestual, aquela questão da linguagem corporal, ela fica bastante mascarada. Eu sinto, e quando a gente vai pro improviso com outra pessoa, aí fica esquisitíssimo. Você não sabe se você olha pro lado fingindo que a pessoa tá no mesmo espaço com você. Você não sabe se você olha pra câmera. Mas olhar pra câmera também fica mega artificial. Enfim, tá sendo uma experiência bem esquisita. A gente tá conseguindo discutir o conteúdo e a gente teve vivências que se a gente tivesse em sala de aula a gente não teria conseguido viver. Teve uma vivência baseada tem uma peça do Tennessee Williams chamada Mr. Paradise. E aí a gente teve uma vivência, assim, como se fosse uma preparação, do lado de um dos personagens, uma preparação para aquele encontro. E a professora virou pra gente e falou assim, então, vocês vão sair do espaço onde vocês estão, vocês vão falar com ninguém, vocês vão tomar banho e se arrumar como se vocês estivessem se preparando para esse encontro. A metodologia da escola é Stanislavski, né? Então, quer dizer, é a vivência do ator no personagem. E aí, a orientação da professora foi, se alguém te perguntar o que você tá fazendo, você tá falando, não, eu tô me preparando pro encontro mais importante da minha vida. Então, a gente tomou banho, a gente se arrumou, quando todo mundo voltou 40 minutos depois pra frente da câmera, a gente tava até maquiado. É engraçado, tô vendo a mudança, eu tô entendendo a mudança, mas tem uma coisa que não mudou e talvez tenha se ressignificado e ganham novos matizes, novas cores, que é essa relação e os papéis, tanto do professor quanto do aluno, né? Você está se mostrando, pelo seu depoimento, uma aluna dedicada e tal, mas eu fico pensando, o que dá, e essa dedicação dá provas de que, embora você tenha esse estranhamento, você esteja criando uma nova experiência e não tentando repetir a experiência que existia, o que é uma tônica, né, de todo mundo agora, desde os ambientes empresariais aos ambientes dos freelancers,
os ambientes de grandes grupos de comunicação, os ambientes de profissionais liberais, ou seja, não olhar para um mundo antigo, mas tentar desenhar um novo, de certa forma. E eu fico pensando, e aí jogando para você, futura professora, eu também estou no mestrado, Carol já atuando, como essa relação e os papéis tanto do professor quanto do aluno mudam no EAD, né? Porque a gente fala muito desse professor, se ele é multiplicador apenas, se ele é um passador de conteúdo, que é uma função cada vez mais antiga e fora de foco, né? Uma vez que o aluno tem mais conteúdo do que o professor sempre, porque ele está com o celular na mão na hora da aula e qualquer googlada ele pode rebater algum conceito e tal. Mas aí eu fico pensando, começando pelo professor, esse papel muda? Sim, muda, mas eu acho que essa mudança é anterior ao ambiente, tá? Eu acho que hoje a gente vive uma nova fase da docência que está finalmente entendendo que você não pode dar aulas do século XIX para alunos de hoje. Então, existem metodologias, chama metodologia ativa, sala de aula invertida, vamos alimentar e fomentar o protagonismo estudantil. Tem vários jargões desse do meio, mas no fundo é dizer o quê? Olha só, você não existe mais essa relação do púlpito, eu estou aqui elevada, jogando o meu maravilhoso conteúdo em cima dessa tábua rasa que são os alunos. Isso não existe há muito tempo, né? A gente chama isso de educação bancária, que você vai lá e deposita o conhecimento no aluno. Isso não existe mais, isso é um absurdo. E é um absurdo já há muito tempo, muito anterior a essas questões de EAD, né? Então, assim, o que a gente faz hoje? Olha só, eu sou um hub de informação, eu sei as pontas, né? Você se interessa por isso, então olha só, esse caminho aqui é legal, vai e segue. Citando um exemplo prático, por exemplo, eu tenho um aluno maravilhoso esse semestre, chamado João, que é fanático por grafite. E ele veio me perguntar de coisas de grafite e tal, não sei o quê. Cara, assim, ok, tá legal, eu entendo um pouco, já fiz alguma coisa experimental, mas não sou grafiteira, né? Eu esbarrei com um livro, comprei de presente para ele, de grafite, porque assim, eu falei assim, ok, esse é um cara que eu quero alimentar, é um cara que vale a pena investir, entendeu? Então você vai e direciona, fala assim, olha, aqui tem um bom caminho, vai. Né? Então o professor, ele hoje, ele é um hub de informação, ele não é mais esse banco, né? E essa mudança, ela é muito anterior ao EAD. Né? Tudo bem, a gente considera que hoje a gente está na 5ª geração EAD. Tem as gerações EAD. A primeira vai de 1850 a 1960, que é com papel, aquela coisa bem, sabe, assim, Instituto Universal Brasileiro, curso por correspondência, não sei o quê. Depois a gente tem a segunda geração, que vai de 60 a 85, mais ou menos, em que você começa a ter fita de áudio, cassete, curso em fita cassete, televisão, telecurso, né, que a gente chegou a ver aqui no Brasil e tal. Depois você tem a terceira geração, em que já existe e-mail. Então, assim, sessões de chat, então você vai de 85 a 95, mais ou menos, aproximadamente, tá? Em que você tem internet, em que já existe uma possibilidade desse tipo. Depois a quarta geração, que vai até mais ou menos 2005, em que você começa a ter alguns sistemas online para isso, falando assim, olha, não, eu vou botar isso aqui nesse, sei lá, ok, todos os conteúdos do curso estão nesse cantinho aqui, você acessa e você vai ver, e aí tem um chat que eu posso te atender. E a gente hoje está na 5ª geração EAD, né, em que você já tem sistemas feitos justamente para isso. Isso acabou tem muito tempo. Isso não é, puxa, a mudança agora do coronavírus que vai fazer essa diferença. Não, isso não é verdade. Agora, eu posso te garantir que o professor que não vem pensando isso e não estava já adaptado a isso, certamente é o pior professor nesse momento, porque é o cara que vai dar aquela aula como se ele tivesse uma lousa de giz, entendeu? Na verdade, ele vai ter que percorrer todas as 5 gerações para sobreviver rapidamente, né? Exatamente. O que me leva a uma cambalhota aqui conceitual, já que o professor tem sempre que aprender, e é verdade. A gente estava falando muito da figura desse passador de conteúdo, depositando conteúdo, enfim. Mas e o outro lado da moeda? O que seria um bom aluno de EAD?
Que dicas a gente pode dar, que soluções, que ideias a gente pode trazer, ou desenhar um cenário do tipo assim, tá, você conta com essa estrutura, precisa dessa estrutura, mas tem algumas coisas que você tem que fazer para a coisa acontecer. Do jeito que a Carol estava falando, eu comecei a pensar, o que ela está descrevendo como um professor que é um hub, que é um facilitador, me veio muito à mente a figura de um orientador, que é exatamente o que acontece num mestrado e num doutorado. Ou seja, eu acho que talvez esse modelo de mestrado e doutorado está sendo puxado, tem que ser puxado para a graduação. E aí, que tipo de aluno que é esse? É um aluno mais autônomo, um aluno que corre atrás, que vai atrás, que não está cumprindo tarefas. Ele não está lá para vou fazer tantas aulas, vou fazer essas tarefas que me mandaram, no final eu pego um diploma. Acho que tem essa diferença que está se estabelecendo, né? Sim, e principalmente assim, você me perguntou o que é um bom aluno de EAD, né? Um bom aluno, para mim é o aluno curioso. É o cara que clica no link relacionado e que, assim, sabe? É aquele famoso, o cara que se distrai, que tem 500 abas abertas, não sabe de onde está vindo o som. Esse cara é meu aluno ideal, entendeu? Porque ele vai clicar em tudo. Sabe assim, ele vai começar estudando como se faz papel às 4 da tarde, às 5 da manhã ele está vendo como é que a Holanda tira leite da vaca. Esse aluno é perfeito, porque ele vai fazer ligações, ele vai fazer... na geração da década de 60 se chamava, né, assim, né, conexões, hiperlinks, não sei o que e tal. Ele vai fazer essas conexões, ele vai juntar todas essas informações no final de uma forma que fazem sentido para ele. E se ele está embebido, né, se ele está mergulhado num determinado assunto, ele vai acabar encontrando as formas que ele melhor absorve esse assunto. E é uma coisa engraçada, porque em sala de aula tradicional, o professor repete várias vezes a mesma coisa que ele quer que o aluno grave, né? Isso é uma metodologia que, na verdade, é fruto de uma experiência pessoal nossa. Você, quando está, sei lá, no seu dia a dia e você recebe a mesma notícia por 50 fontes diferentes no Twitter, em vários jornais, não sei o que, você entende essa informação de uma maneira mais relevante. Você fala assim, pô, não, peraí, essa notícia é importante, deixa eu ler. Né? O que está acontecendo? Né? O conteúdo didático na verdade, a mesma coisa. Quando você começa a receber esse conteúdo por várias fontes diferentes, então o cara clicou num link relacionado, viu alguma coisa. Achou um vídeo não sei o quê. Puxa, olha só, descobriu um podcast não sei o quê. Esse cara, ele vai entender aquilo que é relevante justamente porque vai estar disponível para ele, vai estar disposto para ele por várias fontes diferentes. Então, assim, esse cara aprende mais rápido e melhor. Eu fico pensando aqui que uma boa relação nesse ambiente, então, é o professor que traz metodologia e processo para essa hiperatividade, vamos dizer assim, né? Porque ela precisa ser conduzida de certa forma, para ser produtiva, para ter uma entrega no final, né? Porque senão a gente também, e aqui todos são dessa geração, quando a internet, não, quase todos, desculpa Marina, quando a internet começou no mundo, a gente queria pesquisar tudo. Eu lembro que quando eu botei a internet lá em casa, estava comentando com um domínio outro dia, chegaram 5 disquetes pelo correio, instale essa internet, né? E aí eu instalei a internet, me conectei, fiquei, sem brincadeira, assim, 12 horas pesquisando sobre Leonardo da Vinci, que era, eu já tinha lido todos os livros que eu podia ao meu redor, e fiquei horas. Eu fico imaginando, esse cara mega curioso, ele precisa ser conduzido de alguma forma, então talvez, em vez do passador de conteúdo, uma figura já antiga, né, uma postura já antiga, seja esse que meio que dá uma organizada nessa energia, né? Vamos dizer assim. Mas isso acaba acontecendo meio que naturalmente se você faz um bom conteúdo, né? Porque assim, o que eu estou chamando de um bom conteúdo? Eu tenho X para passar. Eu vou usar aquilo que eu falei no começo do programa, né? Todo o arsenal que eu tenho. Então eu vou recomendar um podcast para o aluno, vídeo, vou gravar um vídeo, vou gravar um áudio, vou botar a apresentação, vou mandar PDF, vou mandar artigo, vou mandar livro, vou mandar tudo que eu posso. Tá? Assim, tudo que tiver no meu arsenal possível e imaginário para esse cara. As pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, assim, isso é uma coisa que é muito relevante. Quer dizer, assim, alguma dessas vai fisgar o aluno.
né? Então, assim, o nosso ouvinte, eu posso entender pela natureza do que estamos fazendo aqui, que é alguém que se relaciona com podcast. Então, assim, se eu indico um podcast, ou se eu faço um podcast para o aluno daquele conteúdo, ele vai ter uma chance maior de ouvir até o final, né? Ao mesmo tempo, o cara que é aquele rato de YouTube, sabe, que conhece, entendeu, sei lá, intestino do YouTube, eu indico 3, 4 links para ele de YouTube, ele vai clicar, porque é uma familiaridade, é algo que ele está acostumado com, é uma mídia que ele entende. No momento em que ele clica em 3, 4 que eu falei do YouTube, os próprios relacionados já vão dar um suporte, né? Então, assim, a gente também precisa parar de ser tão centralizador como professor e achar que eu tenho que controlar o que o meu aluno vê. Não, eu tenho que controlar o começo. Eu tenho que dizer para ele, olha, isso aqui presta. E eu sempre falo isso no começo de todas as minhas aulas, inclusive. Eu falo assim, isso aqui presta, isso eu olhei e eu conheço. Na internet você vai encontrar muita coisa que tem bom conteúdo e mau conteúdo. Boa qualidade e má qualidade. Comece a aprender a discernir. Então, assim, se você sabe que isso que eu estou te indicando está certo, né? Porque tem uma indicação de professor, tenha filtro de saber o que dali em diante está certo ou não. E desapegar um pouco, sabe? Mas é tal história. Como é que eu consigo fazer essa orientação para que o cara justamente não me devolva um trabalho sobre vaca holandesa, entendeu? Em vez de fabricação de papel? É chegar para ele e falar, ok, esse daqui é o cerne, eu preciso que você veja todo esse conteúdo. O que você vier a mais, se você tiver alguma dúvida, ou o que tiver a mais brigar com o que eu estou falando, traz para mim. E aí entra numa outra questão que para mim é importantíssima, que é a questão do atendimento. A atenção no EAD, ela tem que ser personalizada. E o atendimento tem que existir, assim, praticamente em tempo real. No modelo tradicional, você passa todo o seu conteúdo, passa uma lição, o aluno vai lá, faz, traz, você corrige. Ou seja, você é o rei daquele conhecimento. Numa metodologia um pouco mais ativa, o que a gente chama de sala de aula invertida e por aí vai, você dá subsídios para o aluno pesquisar, ele vai fazer a pesquisa dele e aí ele traz dúvidas e você cresce o conteúdo a partir da dúvida dele. Então é absurdamente personalizado. Essa é a grande diferença. O que me ocorre é a gente abordar uma questão importante. A gente está falando muito de dicas, de links e tal. É como a questão chega para mim, tá? Não sei nem se é uma questão do mercado ou uma questão que está na cabeça de várias pessoas. O EAD hoje está muito dependente de plataformas e ferramentas, ou vale qualquer coisa? Porque a gente sabe, a gente macaco velho aqui, que um Google Docs e uma boa planilha de Excel e um chat, como a gente está fazendo no Skype, pode resolver 90% dos cursos, né? E aí PDFs e tal, acesso a pastas do Drive. Mas em muitas instituições vendem uma super plataforma com 500 mil interações, comentários e módulos, e até empresas, falando aqui do nosso lado business, se especializaram em, olha, nós temos uma solução pré-pronta para a sua faculdade virar um curso EAD em 3 palitos, enfim. A gente hoje vive um momento de dependência da plataforma, como em outras indústrias. Como é que a gente poderia trazer essa discussão aqui para o papo? Verdade, assim, essa questão da plataforma, no meu entendimento, ela é outra. Que é assim, como que eu faço uma aferição de presença de horas-aula, né, desse aluno? Então, se eu mando uma lista para ele de links de YouTube, o cara clicou, não tenho a menor ideia. Se eu centralizo isso dentro de uma única plataforma, eu sei por log o quanto que esse cara viu do conteúdo, tá? Então, assim, no meu entendimento, essa questão dessa centralização de uma única plataforma, e aí a plataforma tem que ser muito parruda, né, para aguentar todo esse tipo de conteúdo diferente, é essa questão de se o aluno está ou não atendendo a esses requisitos, vendo esse conteúdo. Isso dito, apesar de compreender isso, eu acho um erro.
Eu acho que as instituições de ensino têm uma tendência a querer centralizar absolutamente tudo e padronizar absolutamente tudo. Eu entendo a questão de você precisar aferir a percepção, a recepção de conteúdo por parte do aluno. Então, ok, tudo bem, uma única plataforma, algo que eu tenha um log, legal, eu chego até aí. A parte de padronização, não, porque existe hoje, por parte das instituições, uma tentativa de, não, a gente precisa fazer igual. O nome da aba tem que ser igual para todos os professores, todas as disciplinas. Ou a quantidade de texto de uma determinada aula tem que ser exatamente igual no caractere para todas as disciplinas. Isso é um absurdo, porque os professores têm características pessoais, você dá aula de jeitos diferentes, usando recursos diferentes, e uma mesma quantidade de conteúdo não significa uma mesma quantidade de vídeo ou de texto, por exemplo, né? Você pode equilibrar as coisas. Então, por exemplo, se eu dou uma aula em que eu uso muito vídeo, eu vou ter uma aula com menos texto. Se eu dou uma aula baseada em texto, é natural que eu tenha menos outros conteúdos. Então, assim, você equilibra. Um equilíbrio eu acho saudável, uma padronização não. E eu acho que isso é um erro por parte das instituições, que estão, enfim, começando nisso e aprendendo junto e tal. Mas o grande barato do EAD para mim, e o motivo pelo qual eu me apaixonei tanto pelo EAD, é justamente essa possibilidade da individualização. Coisa que a publicidade já entendeu faz muito tempo, né? Assim, você vai personalizando e segmentando cada vez mais a sua comunicação, né? Por que na educação agora estão tentando fazer justamente o oposto, padronizar e pasteurizar todo mundo, quando você tem justamente ferramentas para segmentar o máximo possível ao nível do indivíduo, de falar, não, esse aluno aqui aprende melhor desse jeito. É curioso isso, porque ao mesmo tempo em que a plataforma, os recursos avançam numa direção, dá a impressão que não adianta, a mentalidade ainda está lá atrás. Essa coisa de contar horas, tudo bem que tem a questão do MEC, dos pais, tudo mais, mas a mentalidade por trás de contar horas é coisa da era industrial. Eu fiz um curso, comecei a fazer uma graduação na Unip à distância. Experiência pavorosa. Isso já faz muito tempo, eles devem ter melhorado. Espero. Mas o que acontecia? Tinha que ver uma aula em vídeo com uma pessoa lendo um teleprompter. E só isso. Era uma aula falada em vídeo de 1 hora. E você tinha que, para constar sua presença, você tinha que assistir o vídeo inteiro. E era uma matéria que eu já tinha bastante conhecimento. Aí foi um erro meu de fazer uma graduação num negócio que eu já sabia. O que eu fazia, e com certeza toda molecada faz, dá play no vídeo e vai fazer outra coisa. Depois de 1 hora você volta, pronto. A sua presença está lá marcada, né? Quer dizer, não faz sentido isso, ainda mais num ambiente de EAD. O EAD ele precisa pressupor autonomia, porque senão, né, não funciona. E era nesse ponto que eu ia chegar, porque essa questão de contar hora é também assim, é achar que o tempo que o aluno gasta em aula for proporcionalmente equivalente à quantidade de absorção que ele vai ter. Quando, pelo que você está me falando, Carol, o aluno EAD ideal, ele é o aluno que vai passar muito mais tempo com coisas diferentes, talvez que não uma aula em vídeo, ou que talvez não o texto, ele vai passar muito mais tempo em contato com o conteúdo, mas provavelmente ele vai acabar esbarrando em muito conteúdo diferente daquilo que o professor estava esperando, né? Porque a autonomia, né? A autonomia do aluno pressupõe que o aluno vai chegar para o professor com questões, com problemas, com aspectos de um assunto muito provavelmente diferentes daquilo que o professor tinha antecipado. Porque a autonomia é isso, né? É exatamente isso. Eu acho que a Marina resumiu brilhantemente. Esse aluno, né, que é o aluno que mais aprende, ele, na verdade, é o pesadelo do ensino tradicional. Tá? É o cara que é disperso, que clica em tudo, assim, que sabe, que vai ler tudo e que vai ouvir tudo e que é curioso e que quer saber o que fulano disse sobre o assunto, Beltrano e etc, e que vai trazer um monte de informação, às vezes conflitante, com umas dúvidas, às vezes nada a ver, para o professor. Esse, no meu entendimento da docência hoje, esse cara é o que mais vai evoluir.
Porque justamente ele vai trazer, desse conflito de informações, surge a compreensão e o aprendizado pleno. Porque ele, por oposição, ele vai então filtrar por conta própria, né? Ou seja, é aquilo que interessa a ele vai então construir o seu conhecimento, como em camadas, né? A gente constrói o conhecimento em camadas, né? Então, assim, essas camadas, quando são uma ação própria, elas vão ser entendidas como valiosas e vão ser mais absorvidas do que algo imposto. Então, como que eu faço que ele construa esse conhecimento em camadas próprias? É justamente isso. É não controlar, é não padronizar. Assim, essa coisa... as instituições estão no século XVIII. Assim, essa é uma crítica que eu faço às instituições de uma forma geral. Não estou falando de uma ou outra faculdade específica. Assim, a gente ainda tem modelos, muitas vezes impostos pelo MEC. O MEC está no século XVII, as faculdades no século XVIII e os alunos no XXI. Assim, temos um problema. E essa adaptação precisa existir. Beleza, fazer um exercício aqui de 10 anos na frente, 15 anos na frente, principalmente para Carol e Marina, que estão mais inseridos nesse ambiente. Como é que vocês imaginam as instituições trabalhando em EAD daqui para frente, partindo do princípio, obviamente, que o mundo segue existindo daqui a 15 anos, né? Sejamos otimistas. Como é que a gente poderia fazer esse desenho aí de... E aí é futurologia mesmo, expectativa, sonho... Vamos lá, o que vocês acham? Assim, eu sou ruim de futurologia, mas eu posso falar o meu desejo, tá? Assim, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que home office é uma possibilidade, que o Covid provou isso, né? Que o EAD é uma possibilidade e que não é só uma situação de emergência. Né? A gente fala disso aqui no Fala Frila desde que, enfim, sei lá, desde que era tudo mato, né? Tem muitos trabalhos que são desnecessários de serem presenciais. E aí quando você vai para um home office, você adota esse modelo, você diminui o estresse do funcionário, o seu funcionário se alimenta melhor, porque ele se alimenta em casa, ele tem um custo menor, ele tem uma qualidade de vida maior, você diminui o trânsito, você diminui o tempo desperdiçado em trânsito, você diminui o risco, porque, por lei, inclusive, qualquer acidente a caminho do trabalho é responsabilidade do trabalho. Então, assim, você diminui o seu custo operacional, porque você vai ter que manter menos luz, gás, telefone, cafezinho, né, e por aí vai. Então, assim, só existe ganho, não tem perda. Obviamente, existem sim profissionais e funções que precisam ser presenciais, mas a gente vive num mundo ainda que acha um absurdo, sei lá, professor dar aula de casa. Por quê? Assim, eu estou dando aula, inclusive assim, o profissional do EAD trabalha às vezes muito mais do que o profissional presencial, e eu estou vivendo isso hoje, né? Assim, se eu tenho, por exemplo, uma turma de 40 alunos, tá? E eu numa aula, eu atendo 40 alunos de uma vez, em casa eu vou fazer 40 atendimentos. Então, assim, o meu tempo, ele é pulverizado, esse atendimento é pulverizado, né? E, portanto, ele toma muito mais tempo do professor. E aí, assim, eu espero que a gente consiga viver num mundo onde essa coisa desse controle absurdo, não, porque eu tenho que fazer com que o professor bata ponto, né? Porque senão ele não está trabalhando. A gente tem que começar a entender um mundo medido por metas e não por tempo. É aquilo que o Domene já falou alguma vez, eu não me lembro mais nem em que programa, que ele fala de que essa relação com o empregador, foi no programa passado, eu acho, essa relação com o empregador não pode mais ficar comprando o seu tempo, ele tem que comprar a sua meta, né, o seu objetivo, a tarefa concluída. Se é rápido, ótimo. Se você é lerdo, puxa, filho, seja mais rápido. Enfim, então esse é um desejo. Eu não sei se isso é uma futurologia possível. Eu gostaria que fosse. Assim, eu tenho uma questão que eu tô descobrindo agora com o distanciamento social, que é, eu sinto muita falta do contato. Não só na aula de teatro, também tô fazendo um curso de francês. Eventualmente tem alguma palestra que da pós-graduação que está sendo dada online. E eu descobri que, para mim, essa questão
o professor olhar para mim, olhar para outro aluno, ou então olhar pela janela e eu ver que ele tá olhando pela janela e ver para onde ele tá olhando, isso faz muita diferença para mim. No meu caso específico, o meu mestrado é de dedicação exclusiva. Então, o meu emprego é um mestrado. E então, assim, eu tenho a liberdade, eu sempre tive a liberdade de trabalhar tanto em casa quanto na biblioteca ou em algum centro cultural, enfim, onde eu quisesse. E o que eu tô descobrindo é que a possibilidade de trabalhar de casa, que sempre foi boa, ela precisa ser uma liberdade, eu acho. Porque você tem... O que isso exige de quem está sendo enviado para casa é ter um espaço muito mais preparado para isso. E no caso das aulas, isso é ainda mais complicado, porque você exige uma conexão de internet muito boa. Então, por exemplo, na pós-graduação, algumas aulas foram mantidas online, outras foram simplesmente canceladas e vão ser dadas no momento oportuno, de acordo com eles. Nas aulas da graduação do curso de letras e da USP de uma maneira geral, as aulas não estão acontecendo. E por um motivo muito simples, que é, no caso de cursos inicialmente presenciais, né? Eles não têm como garantir que os alunos todos tenham acesso à internet. Então aí a gente toca num ponto até socioeconômico muito delicado, que é como é que eu vou passar para um online, sendo que nem todos os meus alunos têm acesso online, com banda o suficiente para assistir um vídeo, para entrar numa aula dessas, porque é a realidade de muita gente. Então o que eu tô vendo, assim, aí tem a questão do contato social, tem uma questão socioeconômica também que dificulta essa passagem total pro online. Por outro lado, eu tenho amigos que são professores de escola regular, né, formada em letras. 80% dos meus conhecidos e amigos são professores de escola regular, e para eles está sendo muito difícil, porque é uma galera que não tinha preparo para isso, não estava preparada em nenhum nível e que de repente teve que se adaptar. Não é que são professores necessariamente tradicionais, mas mesmo os professores que têm uma pegada mais socioconstrutivista de protagonismo estudantil, eles estavam preparados para o formato de aula que o EAD exige, ou que o ensino remoto exige, mas eles não estavam preparados para essa passagem. E são professores que estão tendo que trabalhar muito mais. Alguns amigos meus disseram, 10 da noite numa sexta-feira e eu ainda estou trabalhando porque eu não consegui cumprir tudo que a escola me pediu. E nesse aspecto, a gente vê como a remuneração do professor, ela está muito defasada. Já estava defasada com o ensino presencial e agora que o pessoal está tendo que produzir mais conteúdo, mais atividade e tendo que dar mais atendimento, o ensino regular ele se mostra muito, muito pouco compensador financeiramente. O professor ele tá entrando em burnout também, né? A gente ouve muito agora em período de Covid que os médicos e os enfermeiros estão entrando em burnout. Pois é, esse burnout já está acontecendo também com os professores. E fora a questão do ensino público, que também é uma realidade muito grande entre o pessoal que eu conheço, que é como é que você passa para o online no ensino público, sendo que você tá atendendo uma população muito menos favorecida economicamente, né? Eu achei a adaptação pro remoto foi necessária, mas ela também me apontou para alguns problemas que a gente vai ter que resolver se a gente quiser tornar isso uma realidade possível. Você tocou num ponto importantíssimo, Marina. E assim, quando eu falei de qual é o meu desejo, né, da futurologia aqui e tal, assim, eu consigo imaginar cenários, por exemplo, onde centros comunitários com internet fornecem uma estrutura para que o aluno que não tem isso em casa consiga seguir um curso e se formar, enfim, né, e se graduar e tal. Eu tenho experiência só com graduação em diante, eu dou aula em graduação e em pós-graduação. Eu não tenho experiência com ensino fundamental e básico, e que eu imagino que tenha diferenças assim fundamentais e importantíssimas do que eu falei até agora. O meu ponto existem muitas profissões, e eu acho que a docência é uma delas, tá? Em que esse traslado, essa coisa de que você tem que ir até lá, não faz sentido. Tá? Isso não significa que o aluno na outra ponta talvez não precise se deslocar em algum momento.
né? Então, assim, eu vou dar aula, por exemplo, o curso que eu estou dando aula vai ser oferecido também, sei lá, numa determinada comunidade. O centro comunitário fornece, então, essa estrutura, mesmo que o aluno não tenha isso em casa. E aí é muito mais fácil você instrumentar um centro comunitário do que instrumentar uma comunidade inteira. Entendeu? E ao mesmo tempo o aluno se desloca pouco, porque ele está perto de casa. Mas acho que tem uma coisa aqui que a gente tem que deixar no ar e tem que lançar de alguma forma, que é o seguinte: a gente vive num país que o marco civil é avançadíssimo e proíbe você cobrar diferente por dados, cobrar diferente pelo mesmo fornecimento de dados. Traduzindo, liberar o acesso ao WhatsApp, Facebook e redes sociais via operadora. Isso não pode ser gratuito porque você desnivela, né? E esse país que a gente está querendo desenhar aqui, ele poderia, por exemplo, que no lugar do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, as plataformas de EAD tivessem tráfego livre. Sim. Né? Porque, por exemplo, a minha esposa é psicóloga e fechou o consultório, obviamente, está atendendo online, e ela faz trabalho social em num grupo religioso aqui da Igreja Católica que recebe encaminhamentos de hospitais e de escolas de crianças e de famílias que têm precisando de atendimento psicológico. E ela não conseguiu converter nem 30% desses atendimentos em online, porque as pessoas não têm como entrar online. Assim, embora tenha um celular, o celular é absolutamente disseminado, né, em todas as camadas sociais hoje, mas tem um acesso que é caro. A gente está acostumado com alguns privilégios que a gente acha que não são, mas tipo, ter Wi-Fi pela casa, ou ter Wi-Fi no café da esquina. Tem pessoas que não têm, dependem do dado, dependem de tudo isso. E para elas, o WhatsApp e outras redes sociais são liberadas. Uma plataforma de EAD deveria ser liberada. O estado do Rio de Janeiro tentou implementar isso, mas as pessoas não tinham créditos para acessar isso. Então, nosso marco civil é claro nisso, ele poderia ser utilizado nesse sentido, nesse futuro aí que a gente está querendo desenhar. Liberar esse tipo de plataforma, e aí tem um cadastro nacional de plataformas de EAD, ter alguma coisa nesse sentido, em que a internet não é cobrada para isso. Hoje minha internet não é cobrada quando eu acesso o banco, quando eu acesso minha operadora. É uma inversão de objetivos. Ou, como diria o Darcy Ribeiro, é um projeto muito bem estruturado, né? Para que a educação não se desenvolva, né? Basicamente. Não. Eu fiquei pensando, assim, a gente estava vivendo um momento único em que muitas coisas foram empurradas, né? Elas já estavam para acontecer, já tinham laboratórios, experimentos, mas fomos empurrados. O trabalho remoto é um, a educação à distância é outro. Meu receio é... Bom, o trabalho remoto já é dado que veio para ficar e muita gente vai ficar no remoto, se não em 100%, uma boa parte do tempo. As reuniões vão ser substituídas por meetings no Skype ou simplesmente por um e-mail, graças a Deus. Mas o meu receio, prevendo, é que pode acontecer o contrário com a educação à distância. Por não estarem preparados e terem sido jogados na educação à distância, muitos professores, muitos cursos, muitas escolas olham e falam: isso é um desastre, não funciona. A gente experimentou e foi muito ruim. E aí aumentar a barreira ao invés de diminuir a barreira. É uma possibilidade também, né? Sim, é a famosa meritocracia invertida do Brasil, né? A gente parte do princípio que nossos privilégios enquanto classe média alta são a tônica da sociedade, ou quando canalhamente a gente sequer leva em consideração que todos têm que ter acesso às mesmas coisas que a gente tem. Concordo contigo. Eu queria retomar só rapidamente aqui uma coisa que a Marina falou que é importante, que é a questão do burnout, né? O burnout não é novidade para o professor, assim, o professor sofre com burnout desde que o mundo é mundo, está longe de ser uma profissão bem remunerada, eu acho que deveria ser, mas não é, e nunca foi, e eu não acho que o EAD tenha absolutamente nenhuma participação nisso. O que está acontecendo, que é algo que a gente precisa combater, e felizmente os sindicatos patronais dos professores, o Simpro e por aí vai, estão atuando forte em cima disso, que é combater a diferença de remuneração do profissional remoto e do profissional presencial. Muitas instituições, felizmente a que eu trabalho não faz isso, mas muitas instituições pagam menos para o profissional só porque ele não está no presencial. E isso sim é um absurdo, e isso precisa ser combatido, né? Assim,
com todas as armas, porque o profissional está trabalhando mais do que no presencial, ou no mínimo igual. Então, por que ele vai ser remunerado de uma maneira pior? Ou o valor hora dele é menor? Isso é um absurdo. Então, isso tem que ser combatido. A questão do burnout, eu acho que é uma coisa tão estruturada na sociedade que eu tenho pouca esperança de mudar num futuro próximo, eu te confesso. Eu não sou muito otimista em relação a isso. Não, eu também não. Eu também não sou. Agora, essa questão do burnout é uma questão que, trazendo pro nosso universo de freelancers, é uma coisa que sempre foi presente nos freelancers, porque a gente sempre pegou os trabalhos que apareceram conforme apareceram e não raras vezes você tinha muito mais coisa para fazer do que tempo disponível para fazer. Então, assim, é só uma outra categoria chegando no burnout? Não, porque ela já estava no burnout, como a Carol bem lembrou, né? Mas, assim, é uma questão que precisa ser discutida e resolvida, principalmente num contexto em que existe uma empresa, uma corporação, uma instituição em cima. Enquanto a pessoa está sozinha, ela é meio que responsável pelo seu próprio burnout, né? Mas você receber uma carga que te provoca um burnout vindo de um empregador é bem mais complicado, né? A minha esperança é que há alguns anos eu vejo que saúde mental é um assunto que não é levado muito a sério. E a minha esperança é que com esse distanciamento social em que tá 50% da população surtando e os outros 50% quase surtando, a minha esperança é que isso lance um pouco o olhar público do público em geral e público de instâncias de autoridade, que lance um pouco a atenção pública para essa questão, porque não dá para você achar que né? E aí, falando do home office, eu acho que eu não sou freelancer, eu sou, né, mas eu também não tenho chefe. O meu trabalho, sou eu que determino quantas horas, em quais dias eu vou trabalhar. É muito complicado você perceber que o burnout ele é praticamente inerente à sua carreira. Você não escolhe trabalhar, você escolhe entrar em burnout quase, né? E a minha esperança é que, de verdade, as pessoas comecem a olhar para isso com um pouco mais de carinho, porque a gente também tem visto pessoas que estavam no presencial e foram passadas pro home office trabalhando muito mais no geral, né? Alguns amigos meus também estão trabalhando bastante, mesmo executando as mesmas tarefas. Todo esse cenário nasce, basicamente, de você eliminar o espaço que o tempo tinha para percorrer, basicamente. Sendo muito teórico. Algumas profissões estavam ainda blindadas da relação espaço-tempo. Você tinha que se deslocar para o local, dedicar algumas horas naquele local e voltar. E com o tempo, gradualmente, alguns profissionais, como a gente e outros algumas profissões, por vontade própria, algumas atividades, alguns profissionais foram quebrando essa relação, ou seja, fazendo o seu próprio tempo, fazendo sua própria alocação, mas nesse cenário de hoje em dia, não. As pessoas foram forçadamente alijadas da sua relação espaço-tempo. Então, não estavam preparadas, não tinham metodologias, não tinham nem equipamento. É um modelo de trabalho que foi, entre aspas, né, descoberto agora pela maioria da população, por grande parte da população que poderia se adaptar a esse cenário, e não tem por que voltar. Tem até algumas piadas rolando, né? Vão descobrir que todos aqueles deslocamentos que a gente fazia eram inúteis, por exemplo, que todas aquelas reuniões eram inúteis, que todas as burocracias, os processos só existiam por si mesmos, enfim. Tem um grande momento de reflexão aí. Caiu todo mundo? Não, estamos aqui. Ah, tá. É que foi tão profundo Então tá, né? Nossa, Foi. Tava olhando pra minha estante, assim, olhando Bauman, olhando os caras aqui. Sentiu como uma... Pois é, mano. Eu tô tentando melhorar isso há 15 anos, mano. Bom, e aí vamos dar umas dicas então pro pessoal. A gente falou tanto aqui, desenhou tantos cenários positivos, negativos, falou de professor, falou de aluno, falou de instituição, falou de ferramenta. Vamos dar algumas dicas, coisa que a gente faz aí desde sempre, desde de instituições. Eu que falei pouco nesse episódio, quero dar 2 dicas. Uma é especificamente para músicos. Os cursos à distância da Berklee.
Berklee é a famosa escola de música de Boston, todos os grandes nomes de jazz passaram por lá, e eles têm já há muitos anos curso à distância e é sensacional. A plataforma dos caras, o método, o jeito que funciona, você se sente como se estivesse realmente numa sala de aula. É impressionante, a começar pela turma, eles fazem turmas pequenas, de no máximo 20 pessoas com aquele professor, então você interage com os alunos daquele curso praticamente todo dia, enfim, é sensacional. Não é barato, aliás, não é nada barato, mas eles acabaram colocando o curso inteirinho deles online, inclusive de instrumentos, que é uma coisa que a gente olha e fala, ué, mas como é que o cara vai aprender a tocar bateria online? Tem lá, tá tudo certo, tudo já desenhado e funcionando, e você pode fazer o curso por módulos. É meio salgado, mas o semestre, por módulo, custa $1.800. Com o dólar de hoje, é uma piada, né? Mas você está estudando na melhor escola do mundo. Então, é bem legal. Claro, precisa dominar o inglês, né? Senão não adianta nem começar esse papo. E a segunda dica que eu tenho é uma que talvez a maioria de vocês conheçam, que é a masterclass.com. São cursos livres, e aí é um curso mesmo, não é EAD, não tem interação. Mas com os maiores nomes de áreas específicas. Da minha área de trilha sonora, tem um masterclass lá com o Hans Zimmer, que é o maior nome de trilha sonora. Extenso, são várias horas de masterclass. Um outro que eu terminei agora há pouco com o Danny Elfman, que é outro craque de trilha sonora, e tem sobre direção, tem sobre atuação, tem sobre culinária, muitas coisas mais ligadas à arte, né? Ou algum craft, alguma coisa assim. Então essas são as duas dicas, é sensacional. O Masterclass, perdão, Mauro, o Masterclass, inclusive, eu não fiz, mas eu fiquei com vontade de fazer um com o Neil Gaiman, de storytelling, que, enfim, Neil Gaiman, não tem como dar errado isso, deve ser muito bom. Até ele deve ter feito o curso dele, de tão bom que deve ser. Nessa linha que eu curto muito, ele tem uma pegada mais técnica, mais no craft mesmo, mas ainda assim tem alguns cursos mais conceituais, é o creativelive.com. Falei aqui no começo do programa, mas reafirmo, já fiz o de storytelling para podcasts, já fiz o de iluminação, já fiz o de documentário, roteiro para documentário. São muito legais. Eles fazem mais a linha curso online, né? Você tem palestras. Na verdade, ele faz um modelo engraçado, que tem um público lá na hora. E a aula, a gravação da aula é feita ao vivo. Então você tem interação online e essas perguntas que surgem da comunidade viram conteúdo. Eu achei bem legal essa proposta. Viram conteúdo do curso. Então você tem uma pequena audiência de 20 pessoas ou 30 pessoas que se inscrevem para participar, como se fosse um teleteatro, sabe? Aí tem ali no estúdio um fundinho infinito onde o cara está sentado, e aí ele dá aula e tal. Tem muito a ver com vídeos que eu fiz, né? Fotografia, então tem big monitores ele mostrando a técnica, mostrando como iluminar, como fazer um backlight e tal. E aí, às vezes, quando tem um moderador, pula dúvidas online que foram gravadas ao vivo, e depois isso é disponível num preço mais acessível, de forma não síncrona, né? Você pode ver depois. E aí eu acho que foi legal, uma maneira de gerar conteúdo a partir de interação com o usuário que fica ad Muito eterno. legal. Enquanto a gente estava falando, no começo do programa, fiquei na dúvida do curso que eu falei do Rafael Coutinho, fui catar aqui nos meus bookmarks, e é do SESC, é o EAD SESC Digital. O curso do Rafael Coutinho chama-se Noções Básicas de Desenho e Narrativa de Quadrinhos, e é gratuito. O Rafael Coutinho é uma figura assim, que vale a pena você ouvir, independente de qual plataforma. Eu queria recomendar também os cursos de Udemy, acho que todo mundo conhece, mas um pouco mais próxima da minha área, que é o Pixar in a Box. São conteúdos online, não chegam nem a ser cursos, são tipo como se fossem palestras online, né? Um conteúdo montado para ser online, da Pixar, de tudo quanto é assunto que você pode imaginar que tem relação com eles, e são basicamente sequências de vídeos, assim. São vários vídeos sobre um determinado assunto. Então tem desde, sei lá, câmera virtual, a efeitos, a rigging e coisas, enfim, coisas que dizem respeito ao mundo da animação e do storytelling. Vale a pena dar uma olhada, porque, enfim, é muito bem feito, tem uma qualidade de vídeo impecável, afinal de contas, Pixar, né? Agora, assim como o próprio Domênio falou, inglês é fundamental, não tem legenda de nada.
Então você tem que seguir, tem que entender bem o inglês dos caras. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Também é gratuito. É engraçado, eu sou a mais nova nessa ligação de Skype. Sou a mais nova nesse podcast. Mas os meus métodos são os mais antigos. Eu vou recomendar algumas coisas de... tem muito artigo, tem muita coisa escrita boa na internet. Você não precisa piratear nada. A maior parte das publicações hoje em dia é feita online. E aí tem publicação brasileira, portuguesa, norte-americana, inglesa. Qualquer lugar no mundo que você quiser, qualquer assunto, tem na internet. Publicações acadêmicas. Publicações acadêmicas, mas não só. Tem publicações mais... menos cientificistas, eu acho. Acho que é um bom nome. Tem editoras que estão especializadas em publicação digital. E eu sempre vou achar isso muito bom. Você tem o domíniopublico.org, acho que é .org, que é um site com com um acervo gigantesco de PDFs e digitalizações de obras que não estão mais sob regime de direito autoral. E se você é um fanático por línguas, por aprender línguas, eu vou sugerir o site que eu tô usando. E aí, assim, é bem, bem tradicionalzão. Eu, como ex-professora de inglês, eu vou falar que é o método mais tradicional possível. É basicamente aquele ensino por correspondência, só que não aplicativo, chamado Duolingo. Eu tô usando para aprender italiano agora na quarentena e funciona até que bem, viu? É aquela coisa, tipo, por repetição, você aprende o vocabulário, né? O vocabulário uma palavra por vez e tal, mas tá funcionando até que bem. Não... E esse é grátis. Esse é grátis. Tem a opção paga, mas é gratuito também. Fiquei nessa dúvida outro dia. Eu até, acho que foi no programa passado, a gente falou do Duolingo de alguma forma, ou em alguma conversa que a gente teve pré-gravação, e eu indiquei aqui, mas a minha esposa falou que estava pago. Mas tem um módulo grátis, então, que cobre tem. X palavras, é esse o método? Que alguns cursos têm isso, né? O gratuito não, te ensina tanto. Ele não tem uma limitação do quanto você pode aprender por dia, mas o que acontece, por exemplo, é que... tem uma ferramenta tipo um game, né? Você tem vidas, você tem tarefas a cumprir. Então, assim, você tem vidas. Então, cada vez que você erra a resposta de uma lição, você perde uma vida. Então, quando você tá no modo gratuito, você tem, acho que, 5 vidas. E se você paga, você tem vidas infinitas. Se você tá usando no site, não tem muito como você burlar isso. No aplicativo para celular e para tablet, você acaba tendo... e assista esse vídeo de 30 segundos e ganha uma vida extra. Então, você tem algumas ferramentazinhas extras. Mas ele não tem essa limitação de quantas palavras, quantas lições você pode ter, não tem. Também tem algumas outras plataformas nesse sentido. Tem uma que chama, acho que é Buzuu, Buzuu, que também é boa, também tem módulo gratuito. Ferramentas para aprender língua na internet é o que não falta. O Duolingo eu gosto porque tem até umas línguas esquisitas. Tem hindi, tem dialetos havaianos, é divertido. Então, só para fechar essa sessão aqui de dicas, vamos lembrar que todos os links que a gente está citando estão lá no post do programa, que você acessa no carreirasolo.org/falafrila. E, claro, quem assina a nossa newsletter vai estar recebendo esses links também. Quem está nos nossos canais, lembrando que a gente está um pouco diferente essa edição, até porque já passou muito tempo que a gente não gravava. E toda essa questão de divulgar o programa, ela passou por algumas mudanças. Por quê? Aliás, é até o meu mestrado isso. O algoritmo ele esconde mais do que mostra, né? Lembrando o Duolingo aí, você tem que pagar para aparecer nas timelines, né? E com o tempo, quem produz conteúdo de forma independente começou a achar alguns canais para isso ser feito de forma direta. Então aí, por exemplo, a gente tem o Telegram, o WhatsApp, e a gente tem grupos lá, você sempre procura... No WhatsApp tá... Todos os programas, todos os posts têm um link. Mas no Telegram é só você procurar lá Fala Frila ou ouvintes do Fala Frila que você vai entrar no nosso canal e todo o conteúdo que vai estar no site vai estar sendo distribuído lá com maior profundidade, buscando discussão. E a gente também tem uma newsletter que você acessa pelo site, mas se você for bom de decorar aí é tinyletter.com/falafrila, tiny de pequenininho em inglês, né, porque é um serviço mais simples. E a gente está no Instagram também, com a nossa rede social. Não vamos dizer que a gente está fora das timelines. O Instagram, pela possibilidade de interação e engajamento um pouquinho maior, a gente está lá em @falafrila. Então procura por esses links, participa do projeto, manda sua dúvida. A gente quer muito receber dúvidas em áudio, coisa que a gente fazia desde muito cedo,
Acho que foi um dos primeiros podcasts a ter isso. Então, mande todos esses canais aí, normalmente recebem arquivos em áudio. Se você quiser me procurar independentemente, ou cada um aqui dos podcasts, você pode mandar diretamente para não ficar no grupo lá, né? E a gente vai responder com o maior prazer aqui. Bom, é isso, pessoal. Fala Frila 121. Queria dizer que foi um dos melhores programas que a gente já gravou. Eu acho que o Domene e a Carol que estão aqui de testemunhas têm que concordar. Acho que a gente foi profundo e leve ao mesmo tempo. E um grande resumo é esse. EAD como home office é uma modalidade de contato humano, de passagem de conhecimento e interação que veio para ficar. Aliás, já existe há muito tempo. Eu ia abrir esse programa lembrando que proto-religiões começaram com cartas, né, de seus primeiros cabeças sendo distribuídas pela Europa. Não sei se vocês lembram disso, né? O catolicismo começou assim, né? O cara escrevia uma carta e distribuía para todas as congregações e era uma espécie de EAD. Sei lá, podemos... Eu não tava lá, mas eu ouvi dizer. Eu ouvi falar que era assim. Mas enfim. E até por isso, essa disseminação tem desafios e tem barreiras que podem ser políticas, econômicas, sociais, que precisam ser quebradas. Lembrando sempre que educação é fundamental e até por isso normalmente é bloqueada em alguns agrupamentos sociais, vamos chamar assim. Então a gente tem que ficar atento e sempre que possível colaborar. Eu sou Mauro Amaral, eu sou head da contemconteúdo.com, que produz e entrega esse programa todas as segundas-feiras com muito orgulho. Foi um dos primeiros projetos de conteúdo que nasce antes mesmo na minha produtora, mas a gente reviveu ele em 2020, porque reviver 2020 é fundamental, sobreviver e se manter produtivo. E a gente, graças a Deus, conseguiu dar esse direcionamento mais aprofundado, mais diferente, que a gente quer trazer toda semana aqui. Você me encontra em todas as redes pelo @Mauro Amaral. Eu sou Carolina Vinha, você me encontra no meu site pessoal, carolina.vigna.com.br, e eu dei uma saída das redes sociais. Eu estou indo no contrafluxo desse programa. Por uma questão de overload de informação, eu precisei começar a filtrar um pouco, e para conseguir me dedicar a alguns projetos que me eram mais caros. É claro que eu vou voltar, eu não sou bicho do mato, eu não estou indo morar debaixo de uma pedra, mas no momento eu estou um pouco off de rede social. Eu sou Maurício Domene, o meu trabalho de trilha sonora você encontra no estudionext.com.br. E vamos agradecer a presença da minha filhinha maravilhosa, Marina. Obrigada por me receber, gente. Meu nome é Marina. O meu trabalho não faz muita diferença estar em rede social, mas tem Instagram, mgialuca, né? É o @. E se você esbarrar em algum artigo que eu escrevi, Domene Marina Gialuca ou Domene MG, também vai ser legal saber o que você achou. Maravilha, Marina. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela filha, Domene. Colaborou. Eu senti um DNA de podcasters aí, hein? Acho que ela ouvia muito a gente gravando. Pode voltar mais vezes, vai ser um prazer. Marina, muito obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez, gente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Grande abraço.